Oi, pessoal, aqui quem fala é a professora Tatiane, psicóloga. Vamos falar um pouquinho sobre Vygotsky, né? Levi Vygotsky foi um dos autores mais importantes da psicologia da aprendizagem. Os seus conceitos são utilizados até hoje no universo escolar, né? Então, conceitos importantes aí, como a interação social, né, que nós vamos aprender nesse semestre também. Assim como Piaget, ele deu uma contribuição enorme para esse universo aí, principalmente tentando entender essa relação professor-aluno. E contando um pouquinho sobre a biografia de Levi, né, vocês estão vendo aí a imagem dele. Ele nasceu no dia 17 de novembro de 1896, na cidade de Osh, em Bierlaus, né, e morreu muito novo. Ele morreu com apenas, morreu em junho de 1934, então, ao contrário de Piaget, que viveu até os seus 80 e poucos anos, Vygotsky viveu muito pouco tempo. Apesar desse pouco tempo que ele viveu, ele deixou inúmeras obras, vários artigos científicos que contribuíram e muito para esse universo escolar da aprendizagem, né? E ele, né, ele viveu numa mesma época de Piaget. Eles nasceram em 1896, né? Apesar de nascerem na mesma época, Vygotsky faleceu muito novo, com apenas 37 anos. Só que durante esse tempo que ele atuou, que ele estudou, né, e publicou diversas obras aí, muitos livros deles foram publicados após a Revolução Russa, que teve naquela época ali. Então, teve um contexto político que impediu que Piaget e Vygotsky se encontrassem, né? Mas tanto Piaget quanto Vygotsky foram muito importantes e deixaram várias obras aí, tá? Contribuíram e muito. E Levi Vygotsky nasceu na Rússia, como eu falei, num contexto histórico cheio de problemas, de conflitos políticos, né, sendo destes os motivos pelo qual a sua obra só foi reconhecida e valorizada mais recentemente, apesar da sua pesquisa ser de suma importância para as ciências educacionais e psicológicas. Se nós formos conversar e falar sobre Vygotsky, e vocês começarem a estudar, a ler alguns artigos sobre ele, e vivenciar a leitura de alguns livros também, vocês vão verificar que ele está associado muito à palavra social. Por quê? Porque ele dava muita ênfase ao aspecto social. Ele falava que o indivíduo se desenvolvia muito melhor quando ele se relacionava com outras pessoas. O indivíduo que vive sozinho, né, ele não consegue ter essa interação, então, consequentemente, a sua aprendizagem, o seu desenvolvimento vai ser um pouco mais difícil, né, não que não vá ocorrer. E a sua teoria, Vygotsky põe em pauta a discussão justamente do papel social no desenvolvimento mental, o papel da educação, do professor, da aprendizagem. Então, ele vai falar muito sobre esses três fatores aí, né? Ele vai falar sobre a importância do professor e do aluno, dessa relação, ele vai falar sobre o papel da educação no desenvolvimento infantil, né? E ele também menciona na sua teoria as funções psicológicas superiores. Ele também reconhece, né, que o ser humano é um dos aspectos, né, que o ser humano dá conta, ter essa propriedade das funções mentais superiores. O que seria? A autoobservação, a intencionalidade, né, de você conseguir planejar, desenvolver uma ação, planejar ela primeiro, essa capacidade de pensamento abstrato, que é única ao ser humano, é o que diferencia o ser humano dos outros, por exemplo, do animal. Essa metacognição também é uma capacidade única do ser humano, que ele vai falar, que nada mais é do que o indivíduo ser capaz de pensar sobre o seu próprio pensamento. Então, esses conceitos aí ele fala e menciona, né, que o ser humano é dotado dessas funções psicológicas superiores, e que depois ele vai dizer que a sua teoria, né, tem base em duas questões. A primeira dela é que as funções psicológicas têm base na atividade cerebral. Então, ele reconhece
também que nós precisamos, né, levar em consideração essa biologia, né, que essas funções psicológicas, o ser humano tem que estar preparado fisiologicamente e biologicamente também para desenvolver aí outros aspectos. E um dos fatores mais importantes que a gente pode mencionar relacionado a Piaget é que ele diz que a cultura, que faz parte da natureza humana, através de um processo histórico. O que ele quer dizer com isso, né? Ele fala que o ser humano, ele precisa levar em consideração, principalmente o psicólogo, né, a cultura na qual aquela criança, aquele ser humano está envolvido. Nós não conseguimos entender, né, como se dá ali o conhecimento, como que está o desenvolvimento de determinada criança, de determinada pessoa, se nós não entendermos esse contexto da onde ela veio, da sua cultura, como, por exemplo, né, um professor em sala de aula. Ele precisa levar em consideração se essa criança, né, tem um lar que tem ali um pai, uma mãe, um responsável, né, que cuida com zelo, que tem um ambiente favorável, saudável, não há brigas, não há violência, não há contato com fatores prejudiciais ao desenvolvimento. Esse professor, tendo esse conhecimento, é um avanço para entender esse aluno, a entender e auxiliar esse aluno aí a desenvolver o seu processo de aprendizagem, né? Então, Vygotsky fala muito que toda pessoa, para entender outra, né, principalmente o professor, principalmente o psicólogo, ele tem que ter essa visão do homem funcionando necessariamente com outros, né, e inserido num contexto social. Não tem como nós isolarmos uma pessoa e comentar algo sobre ela ou tentar entender ela fora do seu contexto social. Até mesmo quando nós estávamos conversando um pouquinho sobre a biografia de Vygotsky, né, nós conseguimos entender um pouco sobre a sua biografia, verificando que ele viveu num contexto de uma revolução, né, e que por isso muitas obras deles não foram publicadas, só foram reconhecidas depois da sua morte. Então, entender esse contexto político, essa revolução, fez com que nós entendêssemos também um pouco da biografia de Vygotsky. E assim somos todos nós temos uma história, né? Então, aquele aluno, Joãozinho, que está na sala de aula, né, que muitas vezes não consegue aprender, não consegue assimilar alguns conceitos, o professor, ele deve entender qual é o contexto do João, né, qual que é o contexto do Joãozinho, o que está acontecendo lá no lar dele, né, ele vivencia, ele mora num local onde há uma violência, onde há vulnerabilidade social, enfim, tentar entender esse contexto, esse histórico desse sujeito, no caso, né, do aluno Joãozinho, faz parte do papel do professor, faz parte do psicólogo, né, do papel do psicólogo principalmente também. Então, esse universo de tentar entender esse homem, né, envolvido com outras pessoas, é um dos pontos principais da teoria de Vygotsky, né, então ele enfatiza muito isso. E para Vygotsky, ele fala, né, que o que nos torna humanos é essa capacidade de utilizar instrumentos simbólicos para complementar nossa atividade, que tem bases biológicas. Então, só nós seres humanos é que temos essa capacidade de dar símbolos aos instrumentos, a desenvolver várias funções para o mesmo objeto. E Vygotsky, em um pequeno artigo que ele desenvolveu, né, sobre o jogo infantil, ele diz que as formas tipicamente humanas de pensar surgem, por exemplo, quando uma criança pega um cabo de vassoura e o transforma em um cavalo, ou em um fuzil em uma árvore. Então, por exemplo, quem é, né, a não ser o ser humano, que tem essa capacidade de dar várias funções para o mesmo objeto? Segundo Vygotsky, somente o ser humano. Né? Então, o ser humano tem essa capacidade de utilizar esse símbolo, né, para um mesmo objeto, essas diversidades de funções para o mesmo objeto. E isso, para Vygotsky, é o que nos torna humanos.
E um chimpanzé, por exemplo, até ele coloca nesse artigo, que por mais inteligente que eles sejam, eles podem no máximo utilizar o cabo de vassoura para derrubar bananas, por exemplo, e jamais para criar uma situação imaginária, como o ser humano faz. Então, portanto, o que nos torna humanos, para esse autor, é justamente essa capacidade de imaginar, tá? E a linguagem, ele utiliza, né, Vygotsky fala muito, que é uma espécie de cabo de vassoura, muito especial, capaz de transformar decisivamente os rumos da nossa atividade. Então, é a linguagem, para Vygotsky, mais do que o pensamento, que vai ser uma das capacidades que faz com que nós tenhamos esse acesso ao reconhecimento de vários conceitos. Então, quando uma criança começa e aprende a falar, ela dá um salto no seu desenvolvimento, né? Então, Vygotsky, ele enfatiza, ele dá muita importância para esse conceito da linguagem, né? E ele fala que quando aprendemos a linguagem específica do nosso meio sociocultural, transformamos também radicalmente os rumos do nosso próprio desenvolvimento. Então, para tudo, se nós formos observar, é importantíssimo o uso da linguagem, né? Então, ele fala assim, que, ao contrário de Piaget, ele fala que a linguagem é um dos aspectos mais importantes. Piaget, ele vai dar ênfase ao pensamento, né? E já Vygotsky, ele dá muita ênfase à linguagem. Não que o pensamento não seja importante, né, nesse processo de desenvolvimento da aprendizagem, mas a linguagem faz com que o ser humano, principalmente a criança, dê um salto aí no seu desenvolvimento, porque ela vai ser, como ele mesmo falou no artigo, essa espécie de cabo de vassoura. É ela que, através dela, que a criança vai começar a reconhecer o seu mundo à volta, vai começar a dar propriedade aos conceitos, a entender, né, qual que é a função de por exemplo, como o artigo citou, qual que é a função da vassoura, né, para que ela serve, qual que é a função de um livro, né, o que é apenas algo cheio de folhas de papel, qual que é a função, né? Então ela vai começar através da linguagem a entender o mundo à sua volta, tá? Então hoje nós conhecemos um pouquinho sobre a biografia de Vygotsky e nos próximos vídeos nós vamos continuar entendendo alguns conceitos super importantes, né? Dentre eles a adaptação, a acomodação, a assimilação, que são conceitos aí que são específicos, né? E sempre que a gente ouve falar em Levi-Vygotsky, a gente vai ouvir falar e ler muito sobre esses conceitos, que são conceitos que ocorrem automaticamente no nosso cérebro, né? Quando a gente aprende um conceito novo, nós estamos assimilando. A partir do momento que nós conseguimos assimilar, compreender, nós vamos precisar adaptar esse conceito às nossas estruturas já existentes. Então, assimilação, acomodação são conceitos que Vygotsky criou, né, e que nós vamos também aprender aí nas nossas próximas aulas, certo? Então, agradeço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção.